Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Nessa sequência que iniciamos aí no capítulo, ou no livro do Apocalipse, né, tratando ainda do tema do ano, perseverança, o tempo de perseverar. Todo o livro do Apocalipse nos chama a atenção para o fato de que Cristo já venceu, e essa vitória, portanto, é da sua igreja, da sua noiva. Logo, apesar de todas as lutas, circunstâncias, perseguições, tribulações, nós devemos perseverar até o fim. É dessa forma que depois da introdução, né, do prólogo, da introdução e até mesmo da apresentação de Jesus como o protagonista do livro, nós iniciamos a primeira sessão do livro, que são chamadas das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que refere-se a toda a igreja, de todo o tempo, de todos os lugares, de todos os momentos. E temos observado então as exortações do próprio Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro. E na semana passada, tratamos aí da carta à igreja de Éfeso, exortando a fazermos as coisas com amor, para não desanimarmos na obra. Hoje, nós vamos tratar da carta à igreja de Esmirna, que está registrada em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. Eu convido você, mesmo assentado, a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, ó Pai, e clamamos para que na ação poderosa do Teu Santo Espírito que habita em nós, que o Senhor nos ilumine, de modo que compreendamos a palavra do Senhor, a exortação e ao mesmo tempo o conforto que dela emana. Que possamos, ó Deus, dirigidos pelo Senhor, edificados pelo Teu Santo Espírito, saímos daqui, ó Deus, plenos da Tua palavra, para que possamos suportar o dia mau, as dificuldades, as lutas, as privações, perseguições que porventura estejamos passando pelo fato de sermos crentes em Ti. Que o Senhor nos ajude, fale conosco, que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e irmãs, para o nosso próprio bem, mas principalmente para o louvor eterno do Seu santo e bendito nome. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Nós temos visto, irmãos, que uma das características dos nossos tempos é justamente uma certa corrida das pessoas em busca de igrejas que prometem proteção e solução rápida contra o sofrimento. Chamada teologia da prosperidade, infelizmente, infestou a nossa terra de falsas igrejas, falsos pastores, falsas comunidades que pensam que o evangelho é justamente fonte de prosperidade e riqueza para essa vida e ausência de sofrimento. Não é isso que as Escrituras nos apresentam em nenhum momento. Muito pelo contrário. Tantos e tantos versos, histórias, personagens servem para mostrar que enquanto estamos vivendo esse mundo caído, estamos sujeitos a passar por toda a sorte de tribulação, perseguição, provação, sofrimento, cientes de que até pelo fato de assumirmos um compromisso com Deus, tais sofrimentos vão ou tendem apenas a aumentar. Há uma poluição de marketing, como
que se vendesse um produto que resolve qualquer problema. Não sei se você se lembra de uma campanha publicitária de uma dessas falsas igrejas, que apresentam um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, que apresentam o Senhor Jesus que não é o verdadeiro Senhor Jesus, que apresenta uma promessa de prosperidade e vida terrena que não é a promessa que a revelação oficial e verdadeira de Deus promete, usando como slogan o fato de que eu sou dessa determinada igreja e por isso, então, antes eu tinha uma bicicleta, agora eu tenho um carro importado. Antes eu pagava aluguel, agora eu tenho não sei quantas casas para alugar. Esse não é o objetivo do evangelho, irmãos. O evangelho não foi trazido a nós e Cristo não sofreu o que sofreu em nosso lugar para te dar um carro melhor, uma casa melhor ou um saldo melhor no banco. A promessa de salvação, a promessa do pagamento da alta dívida que pesava sobre nós. Esse sim é o foco do verdadeiro evangelho. E que garante que nos foi dada a graça de não apenas crermos em Cristo, mas de padecermos por conta dele. Nesse sentido, os textos que usamos durante a nossa liturgia apontam para o fato de que o sofrimento faz parte da vida de todo verdadeiro cristão. Ao invés de teologia da prosperidade, nós deveríamos anunciar nos nossos púlpitos a chamada teologia do sofrimento, porque é esta que de fato vai ser aplicada sobre todos aqueles que verdadeiramente desejam servir e seguir o Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, o que vemos então nessas igrejas por aí, o grande problema é que é uma propaganda puramente enganosa e que tem ludibriado o coração de tantas pessoas que desconhecem o verdadeiro evangelho e que numa tentativa até mesmo lícita em busca do fim do sofrimento acabam sendo aprisionadas por essas sinagogas de Satanás, como também é dito em outro contexto aqui. Quando nós olhamos com os olhos sinceros para as Escrituras, o que vemos são textos que na realidade não prometem soluções rápidas ou proteção contra o sofrimento, mas pelo contrário. Nós vemos exortações, princípios e até mesmo palavras de conforto aos que estão sofrendo. Nós estudamos recentemente uma sequência nas cartas gerais, em especial em Tiago e Pedro, e vimos a forte ênfase também dessas cartas sobre o sofrimento cristão e de que deveríamos ter uma postura, inclusive, de alegria, de louvor a Deus, de exaltação ao Senhor, de dependência e busca de Deus, pelo simples fato de estarmos passando por toda sorte de adversidade. Na visão bíblica, portanto, o sofrimento na vida dos crentes é uma realidade e algo esperado por todos os verdadeiros cristãos. Textos como Romanos capítulo 8, que é base para essa teologia do sofrimento, diz que enquanto estamos nessa era presente, estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento. Mas não importa o tipo de sofrimento e a potência desse sofrimento, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz que, inclusive, o próprio Deus, através do seu Espírito, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, para que nós suportemos tudo isso. E é no mesmo texto que nos chama a atenção de que somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Filipenses, capítulo 1, que nós lemos na liturgia, nos chama a atenção para o fato que estamos em combate, em luta, e que, segundo o verso 29, foi nos dado a graça, não apenas de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. No mesmo caminho, textos como 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, 2 Timóteo 3,12, que também lemos, Hebreus, capítulo 11, que trata dos heróis da fé que foram perseguidos e sofreram toda a sorte de situações adversas, irmãos, ao ponto de serem martirizados por conta da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, que diz que devemos ter alegria, o passar por tribulações, na mesma linha de raciocínio e entendimento. O apóstolo Pedro faz isso na sua primeira carta, no capítulo 1,
também no capítulo 4. E agora, olhando para a carta de Esmirna, vemos a mesma ideia, onde Cristo diz que a sua igreja vai sofrer, mas que ela deve permanecer fiel. No capítulo 1, verso de número 9, volte aí uma página, você vai encontrar o próprio apóstolo João, que foi quem recebeu a revelação de Jesus Cristo, dizendo, nesse momento, quando ele apresenta o protagonista do livro, que é o próprio Cristo, quando ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro, na onde? Na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, quando nós estamos defendendo, andando, vivendo na palavra de Deus e no testemunho de Jesus, nós estaremos inseridos nesse contexto de tribulação, do reino, que já é uma realidade, Cristo já reina hoje, e também na necessidade da perseverança. É tudo isso que tais textos e tantos outros nas Escrituras, né? Citei apenas aqui alguns textos do Novo Testamento, mas que reforçam essa teologia do sofrimento e de que aqueles que estão em Deus estejam cientes de que estamos sujeitos a passar por dificuldades nessa vida. Quando olhamos para o contexto, né, chega a ser engraçado ler aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11, o texto que lemos, tentando aplicá-lo nesse contexto contemporâneo dessas falsas igrejas. Como que se aplica um texto desse numa igreja que defende a teologia da prosperidade? Não aplica, você rasga ele e joga fora. Você não lê um texto desse numa igreja que prega a teologia da prosperidade. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer à igreja, vocês vão sofrer, mas fique firme, não desanime. O texto diz que o diabo está pronto aí, inclusive, para lançar em prisão alguns daqueles irmãos lá de Esmirna, para ser de postos à prova, e tereis tribulação de um tempo, aqui não é literal, né, 10 dias contados, mas um período específico sobre a igreja. E a igreja tem vivido essa oscilação, momentos de paz, onde o evangelho é pregado, anunciado, e sai vencendo para vencer, alcançando os eleitos do Senhor, e outros momentos que as perseguições, as lutas, dificuldades vêm. Como que aplica um texto desse, então, numa teologia da prosperidade? Não tem como. Vemos, então, um grande confronto entre as palavras de Jesus para a igreja de Esmirna e a crença, infelizmente, de muitos cristãos nos nossos dias, no dia de hoje. A carta à igreja de Esmirna tem sua particularidade e demonstra que estamos sujeitos a todo tipo de tribulação e sofrimento como cristãos. Verso 9, né? Vai dizer, conheço a tua tribulação. E aí o verso 10 ainda diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Porque isso era o que estava dentro do prognóstico, dos critérios dos últimos dias, como o próprio Senhor já havia revelado. Ainda tratando do contexto da carta, aqui nós vemos uma igreja que não recebe nenhuma crítica. Se você comparar as 7 cartas, a igreja de Esmirna, diferente da maioria, não recebe nenhuma crítica, pois justamente ela tem permanecido de um modo fiel, mesmo sendo alvo, né, das tribulações. Ela justamente suporta com firmeza os sofrimentos. O verso 10, como já citei, reforça, não temas as coisas que ainda há de sofrer. Eles já estavam sofrendo, tanto que Jesus no verso 9 diz, eu conheço a tua tribulação, mas ainda viria mais sofrimento ainda. Irmãos, enquanto estivermos nesse mundo caído, enquanto estivermos na realidade da era presente, aguardando os benefícios da era vindoura, o que está reservado àqueles que andam de modo fiel é justamente tribulação, sofrimento. Porque quando você assume um compromisso com Cristo, obviamente que você vai comprar uma briga com o mundo. Pois a amizade para com Deus se constitui inimizade com o mundo, e vice-versa, diz Tiago.
Se como cristão nós não estamos impactando e não estamos sofrendo pelo fato de sermos cristãos, é que muito provavelmente não temos sido bons cristãos. Não temos assumido um compromisso com Cristo a tal ponto de transmitir o ensinamento e as verdades de Cristo como deveríamos transmitir. Muitas vezes nos calamos, muitas vezes aceitamos em manutenção da nossa questão financeira, de trabalho e tudo mais, nós vamos aceitando algumas imposições desse mundo e por conta disso não sofremos. Mas não é que o cristão não vai passar por sofrimento, é porque não estamos sendo verdadeiramente cristãos como deveríamos de fato. Quando você vê práticas corruptas, quando você vê a viúva, o órfão, o pobre, o necessitado passando por injustiças e você se cala, quando tão somente ideologias são inculcadas, ensinadas e aplicadas dentro de todos os contextos, nós simplesmente acatamos e aceitamos como se aquilo fizesse parte. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Seja um cristão. Assuma o seu compromisso com Cristo. Ah, pastor, mas isso vai criar uma confusão tremenda. E você foi chamado para fazer o quê? Lutar pela fé evangélica, diz Filipenses. Combater o combate que viste em mim, em defesa daquilo que a sã doutrina expressa. Essa é a sua função. O soldado que atira no barranco é um covarde diante de uma guerra que foi estabelecida. Você recebe a arma, você recebe a munição, o inimigo está diante de você, e você, querendo ser mais justo que todo mundo, atira no barranco. Você é um miserável. Jeremias vai dizer que você é maldito, porque aquele que tem a espada e não a desembainha, sabendo que tem que desembainhar, é um maldito, de Jeremias. Olha a situação, irmãos. Eu tenho vivido um cristianismo gostoso. Mas é porque talvez você não tenha vivido o verdadeiro cristianismo. Quando nós olhamos aqui para a carta de Esmirna, né? Nós vemos que além da tribulação, eles ainda haviam de sofrer mais coisa. E aí nós pensamos, mas quais os sofrimentos que eles deveriam de passar? Quais os sofrimentos descritos aqui? Vamos dar uma olhada aqui de um modo geral. Vamos lá. Primeira coisa, o verso 9 diz, conheça a tua tribulação. Então eles iam passar por tribulações. O que mais? Conheço também a tua pobreza, privação. Muito provavelmente, não só pelo contexto da cidade, mas pelo fato de ter assumido um compromisso com Cristo, irmãos. Como nós vimos lá em Hebreus, muitos cristãos no primeiro século, por assumir um compromisso com Cristo, tiveram seus bens tomados. Foram perseguidos, perderam o que tinham. E por isso talvez muitos desses crentes estejam passando aqui privações financeiras justamente por conta de serem servos de Cristo. O que mais? Além dessa pobreza, apesar que Cristo faz, mas tu és rico, né? Porque falando dentro do contexto geral. E aí diz, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, a blasfêmia de outros grupos. Eles eram alvos de tribulação, de privações e também de blasfêmias, difamações, que tentavam desfazer daquela comunidade. E ainda, por último, o verso 10 diz que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre eles para serem postos à prova, uma tribulação de 10 dias. Então, que sofrimento nós estamos falando? Tribulação, pobreza, blasfêmia, difamação, perseguição e um ataque direto de perseguição de Satanás ao ponto de lançar aqueles irmãos na prisão. Não estamos falando de pouca tribulação ou de pouco sofrimento. Nós estamos falando de uma situação difícil. As palavras de Jesus tendem a confortar uma igreja cujo presente e futuro está destinado ao sofrimento.
Jesus já conhecia a sua tribulação, a realidade que ele estava vivendo, e ele diz, ainda vai sofrer um pouquinho mais. Aquilo que você ainda há de sofrer. A certeza que os crentes de Esmirna tinham é de que não precisavam temer, apesar da circunstância adversa. Mas por que eles não precisavam temer? É justamente disso que trata a carta. Os motivos por que nós não devemos temer o sofrimento. Quando nós olhamos para os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, nós vemos que ele também tinha certeza dessa convicção, de que a sua vida, o que ele tinha de esperança, enquanto aqui na era presente, era só o quê? Sofrimento, tribulações, prisões, perseguições. Ele já estava ciente disso. E a sua esperança estava no fato de que Deus havia prometido vida boa para ele lá, não aqui. E essa mesma realidade e promessa para nós. Mas quais são os motivos, irmãos? Por que a igreja de Esmirna e a igreja de todos os tempos e todos os lugares que tem sofrido por tribulações e perseguições, por que essa igreja não precisa temer o sofrimento? A primeira coisa se encontra aqui na apresentação que Jesus faz de si mesmo, no verso de número 8. Quando ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz quem? O primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Se você se lembra muito bem, no final do capítulo 1, do verso 9 em diante, quando ele está apresentando o protagonista, todos esses termos, essas expressões, né, que foi usada na primeira carta de Éfeso, quando diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros, foi referido no final do capítulo 1, e também aquele que é o primeiro, que é o último, né, o alfa, o ômega, e que esteve morto e viveu, também foi tratado lá no final do capítulo 1. Veja aí o verso 17 do capítulo 1. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cada carta vai repetir, de certa forma, um desses títulos apresentados. E a carta de Esmirna repete justamente esse, para nos apresentar o primeiro motivo por que eles não deveriam temer. O primeiro motivo que a igreja não deveria temer, irmãos, é porque o próprio Senhor Jesus sofreu e venceu. Ele não é só o primeiro e o último, ou seja, o Senhor de todo o tempo, não é simplesmente a fonte de toda a criação e o alvo de toda a existência, mas ele esteve morto e tornou a viver. Ele se encarnou, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou para todo sempre. Ele passou pelo maior sofrimento possível e imaginário, no seu lugar, no meu lugar. Logo, o primeiro motivo que a carta apresenta para que a igreja que estava passando por tribulação e sofrimento não deveria temer esse sofrimento, é porque o nosso próprio Senhor, que é o princípio e o fim, ele sofreu e venceu. Ele esteve morto, mas tornou a viver. Essa é a expressão que o verso 8 reforça para dizer para a igreja de todo o tempo, de todos os lugares, não temas os sofrimentos, as tribulações, as perseguições. Cristo também sofreu em nosso lugar. Hebreus vai usar essa mesma ideia, essa mesma lógica, dizendo que o sofrimento de Cristo serve para nos fortalecer a perseverar diante dos nossos sofrimentos. De que ele teve a experiência em todas as coisas e por isso ele é apto e suficiente para nos socorrer no tempo oportuno. O fato de Cristo ter sofrido e morrido em nosso lugar e vencido gera e deve gerar no coração da igreja a certeza de que eu não preciso temer o sofrimento. Certamente o maior temor diante do sofrimento da perseguição é quanto à morte.
Mas Jesus conforta a sua igreja dizendo que ela não precisava temer a morte, porque Ele mesmo passou por ela e já venceu. Nós vemos no capítulo 1 que lemos que Ele tem as chaves da morte. Ele venceu. E é por isso que você não precisa temer. Como foi dito hoje pela manhã, né, pelo aspirante Samuel, no devocional, trazendo os estímulos aos primeiros cristãos, o próprio Cristo diz, olha, não temas, como o presbítero Ávila bem citou aqui, dizendo que aqueles que podem matar o seu corpo, porque eles não podem matar a sua alma. Tema antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Ou seja, irmãos, a palavra inteira nos exorta a não temermos o sofrimento, porque Cristo tem a chave da morte. Ele venceu. Ele sofreu e venceu. Como Samuel disse pela manhã, nós devemos temer mais o inferno do que a morte, né? Devemos temer mais a condenação da nossa alma do que o fato de sermos perseguidos e mortos em martírio por sermos fiéis a Cristo Jesus. Dê uma olhada lá em Isaías, capítulo 53, comigo, que trata desse momento do sofrimento de Cristo em nosso lugar, nessa sessão profética que aponta para o sacrifício do Messias. Quando Isaías descreve o sofrimento vicário do servo do Senhor, no final do capítulo 12, entrando no capítulo 52, melhor dizendo, entrando no capítulo 53, quando é dito, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de quê? Homem de dores. E que sabe o que é o quê? O que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi o quê? Oprimido. E que mais? E humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Irmãos, nós vemos que o fato de Cristo ter se encarnado, vivido durante seu ministério terreno aqui, sofrido, passado por todo o sofrimento da cruz, que é o que retrata o contexto de Isaías 53, é um dos motivos para que eu não precise temer o sofrimento na minha vida. Cristo sofreu e venceu. Um outro texto, não precisa abrir, apenas vou citá-lo. João capítulo 16, verso 33, nos diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O fato de Cristo ter padecido por nós, sofrido, se encarnado e pago um alto preço pelos nossos pecados, é um dos motivos que não deve conduzir a igreja a temer o sofrimento. É um dos motivos porque você não precisa temer passar pelas dificuldades pelo fato de ser um verdadeiro cristão. Voltando lá para Apocalipse, no capítulo 2, na carta a Esmirna, nós vemos que além do fato de Jesus ter sido aquele que sofreu e venceu, ou seja, aquele que esteve morto e que tornou a viver, o segundo motivo porque você não deve temer o sofrimento
é porque o Senhor Jesus diz que está conosco. O Senhor Jesus não abandona os seus no sofrimento. Muito pelo contrário. Ele diz, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ou seja, eu conheço aquilo que você está passando. E nós sabemos, irmãos, já tratamos disso em outros momentos, o verbo conhecer no contexto do Novo Testamento tem um peso muito grande. Refere-se a uma intimidade perfeita, a um conhecimento pleno, algo que de fato foi tateado, conhecido nos mínimos detalhes. O fato de Jesus dizer, eu sou o primeiro ou o último, que aponta para a sua divindade, a sua grandeza, e ele dizer, eu conheço, eu sei o que você está passando, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua aflição, eu conheço as blasfêmias, eu conheço as privações que você tem passado, não é apenas no sentido de que, eu sei, mas que ele sofre conosco, pois é assim que a palavra do Senhor diz, em especial na figura do Espírito Santo, que geme conosco diante dos sofrimentos, como é dito lá em Romanos capítulo 8. O fato de saber que, apesar das tribulações, dificuldades, perseguições, Cristo já sofreu e venceu, mas o fato de que Ele está conosco e que Ele caminha no meio dos candeeiros, como Ele diz na primeira carta, nos chama a atenção de que eu não preciso temer o sofrimento, porque Ele nunca, jamais me abandonará. Jesus é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que caminha entre os 7 candeeiros de ouro, que aponta como sendo o Deus onisciente, onipresente e onipotente. É por isso que Hebreus, capítulo 13, vai nos chamar a atenção para o fato de que o Senhor prometeu nunca jamais nos abandonar, e aquela promessa é aplicada a todo e qualquer crente em Cristo Jesus. Jesus mesmo, quando do envio dos seus discípulos na grande comissão, assegura que Ele mesmo estaria conosco até o fim de todos os dias. A sua promessa de estar conosco inclui toda e qualquer circunstância. Seja na obra da evangelização, como em Mateus capítulo 28, verso 20, seja nas tribulações, quando Paulo vai dizer que lá em 1 Coríntios 10, 13, que é Ele quem nos dá o escape, que Ele que nos dá o livramento, que nenhuma das tentações ou tribulações são supra-humanas, mas o próprio Deus que está conosco é Ele quem provê o livramento. Da mesma forma que em Romanos 8 diz que Ele está ali, sofrendo, intercedendo e buscando o nosso bem. E Hebreus 4, 16 e 2, 14 também, que diz que pelo fato de Ele ter sofrido todas as coisas, Ele está preparado e pronto para te socorrer. Irmãos, nós já trabalhamos também em outro tempo sobre a ideia da expressão de Cristo na cruz do Calvário, quando diz, Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos, tão somente pelas Escrituras, que essa expressão ela não é literal, e sim uma expressão idiomática que conduz os crentes que conhecem o Novo Testamento a ir com seus olhos para o texto de Salmo 22, em especial o verso 24, que diz que Deus não desamparou Cristo na cruz. Esse tem sido um erro dos nossos tempos e que tem trazido para a mente de muitos cristãos o fato de que se Deus Pai abandonou Cristo, por que Ele não me abandonaria? Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus desamparou Jesus Cristo. É um erro de interpretação da nossa teologia que precisa ser revista. Justamente porque o texto que Jesus cita na cruz, Salmo 22, verso 1, refere-se a um salmo messiânico que trata de todo o desprezo, de todo o abandono que os homens fizeram a Cristo, mas que Deus, em hipótese nenhuma, fez do justo. Isso serve para reforçar ainda mais a ideia de que Jesus Cristo não nos abandona.
Como ele diz em João capítulo 6, todo aquele que o Pai traz a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nunca, jamais te desampararei. Essa é uma promessa que precisa ser reforçada nos círculos mais profundos da verdadeira igreja de Cristo. Para garantir, irmãos, que mesmo diante dos piores cenários de sofrimento e perseguição que a igreja já tenha passado hoje, ou que nós venhamos a passar ainda no futuro próximo, possamos ter a condição de não temer, porque sabemos que Deus não nos desampara, não nos abandona, em especial no momento da dificuldade. Quando olhamos para outros textos do Antigo e do Novo Testamento, quando você vê, por exemplo, o próprio Salmo 23, que mostra que o Senhor, por ser o nosso pastor, Ele vai nos suprir em diversas situações adversas, inclusive quando estivermos passando por onde? Pelo vale da sombra da morte. E é Ele quem prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Mesmo na situação mais adversa, no confronto mais perigoso, é o Senhor que está conosco. Essa é uma verdade que precisa ser reforçada no seu coração. É uma esperança que precisa estar caracterizada, firmada, entranhada na sua mente, para o fato de que, se passar por uma situação adversa, você tem a plena convicção de que o Senhor Jesus, Ele não nos abandona no sofrimento. Salmo 121 nos fala que o próprio Deus é como se fosse a nossa sombra, que Ele não cochila, que Ele não pisca, e que é Ele quem nos socorre. A ideia, irmãos, é que Deus não abandona os seus. Da mesma forma que o Pai e o Cristo e o Espírito Santo, que são um, não se separaram em momento algum, nem mesmo na cruz do Calvário. Porque se assim o fizesse, a unicidade da triunidade teria sido desfeita. Isso seria um problema grandioso demais. O fato de Cristo ter se esvaziado para assumir a forma de homem não conduziu Ele a perder nenhum dos atributos divinos, em nenhum grau. Por isso que na nossa teologia é dito que Jesus é um ser teantrópico, 100% Deus e 100% homem. Não é 99% Deus. Ele não perde a sua onisciência, não perde a sua onipresença e não perde a sua onipotência, pois Ele, o Pai e o Espírito são um. Esse é um perigo, irmãos, onde você diminui a divindade de Cristo. E por diminuir a divindade de Cristo, associa que por conta do pecado, Deus virou as costas para Cristo na cruz do Calvário no momento da crucificação. Isso é o que a tradição católica diz, não a tradição bíblica, e muito menos deveria ser a tradição protestante. Se você vai para Salmo 22, verso 24, os termos são justamente esses, que Deus não vira as costas para o seu justo. Se Deus não desamparou Cristo na cruz, mesmo Ele pagando o preço do nosso pecado, você pode ter a plena certeza e convicção de que Ele não te abandona no momento do seu sofrimento. Mas há um terceiro motivo aqui na carta de Esmirna, porque que essa igreja, que não tem crítica nenhuma, deveria simplesmente permanecer fiel mesmo no sofrimento. É que o próprio Jesus garante a nossa recompensa. Veja aí o que diz Apocalipse capítulo 2, agora do verso 10 em diante. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser o quê? Ser fiel. Até quando? Até a morte. É o que nós cantamos aqui. Eu te seguirei até o fim. Ser fiel até a morte. E aí há uma recompensa. E dar-te-ei a coroa da vida. Símbolo de vitória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, por isso a coroa, né? O vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que morte é essa, pastor? A morte espiritual. Lá em Apocalipse 20 você vai ver
que aqueles que passaram pela primeira morte, que é a morte que nós recebemos de Adão, e que foram ressuscitados em Cristo, por isso primeira ressurreição, esses de modo algum passarão pela segunda morte, que é a morte eterna. O fato de estarmos em Cristo Jesus nos assegura que a segunda morte não nos fará dano algum. Não sofrerá dano da segunda morte. Marca aqui Apocalipse capítulo 2 e vá comigo lá para Apocalipse capítulo 20. Como nós já temos falado, Apocalipse é um livro escrito dentro de uma característica judaica chamada do paralelismo. Não é uma situação necessariamente cronológica, mas são paralelos que são apresentados. E o verso 20 é um paralelo apresentado ao início. Lá no verso 5 diz assim, Apocalipse 25, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Você já vai entender dela daqui a pouco. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte no quê? Na primeira ressurreição. Paulo vai chamar essa primeira de ressurreição lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 a 8, da conversão. O fato dele ter nos dado vida estando nós ainda mortos. Fomos ressuscitados com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Não estamos falando de uma ressurreição só dos crentes e uma segunda ressurreição depois só dos ímpios ou condenação. Não tem nada a ver. O que nós estamos falando é aqueles que durante os 1000 anos, ou seja, o período que estamos vivendo, foram alcançados pela graça de Deus e tiveram um novo nascimento, ou foram ressuscitados em Cristo. Esses é aqueles que passaram pela primeira ressurreição. Se você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, confessou Cristo, se entregou a Cristo no momento da sua conversão, você foi ressuscitado espiritualmente. Você estava morto espiritualmente nos seus delitos, nos seus pecados, e em Cristo Jesus, no momento da sua conversão, você então é ressuscitado. Essa é a primeira ressurreição. E os que têm parte na primeira ressurreição, veja o texto, sobre esses, os que já passaram pela primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. A morte eterna não tem autoridade. Mesmo que você morra fisicamente, sua morte física, né? Jesus vai dizer lá em João que aqueles que morrem nele estão vivos. Então, mesmo que você morra fisicamente, você não passa pelo dano da segunda morte, que é a morte espiritual, a morte de condenação. E é isso que ele vai dizer depois lá no verso 14 desse mesmo capítulo. Ele diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Lembra lá em Apocalipse 1:9? Quem tem a chave da morte e do inferno? Cristo, que venceu. E ele diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a... O que é a segunda morte? Ser lançada dentro do lago de fogo. Então esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo, que é a segunda morte. Então pronto, você já compreendeu aqui o mistério sobre a segunda morte. Voltando para Apocalipse capítulo 2, a promessa que nos é dada é a seguinte: ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano de ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Tudo bem? A segunda morte é o lago de fogo. Aquele que passou pela primeira ressurreição, a conversão está em Cristo, e permanecer fiel, mesmo diante das tribulações, esse não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, não será lançado na condenação ou no lago de fogo. Essa é a promessa para nós. O sofrimento dessa era presente, irmãos, por mais duro que seja, não se compara ao sofrimento eterno do lago de fogo, que é a condenação eterna. Se você passou pela primeira ressurreição, quando Deus, em Cristo Jesus, te deu vida, estando você morto os seus delitos, você foi ressuscitado em Cristo. Isso é a primeira ressurreição. Abra a sua Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Falando da salvação pela graça,
ele vai dizer assim no capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto espiritual e agora você passou a ter vida espiritual. Ah, mas eu já estava vivo fisicamente falando. É verdade, mas espiritualmente você estava morto. E ele vos deu vida. E aí você vai encontrar um pouquinho mais à frente, no verso 5, observe aí. E estando nós mortos, onde? Em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com ele fez o quê? Você já ressuscitou então? Sim, ele nos ressuscitou. Como que diz aí? E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o momento que você recebe a vida, ou a sua conversão, que João chama de novo nascimento, no seu evangelho, é apresentado aqui como a ressurreição espiritual, a primeira ressurreição. O fato de que você estava morto espiritualmente, mesmo vivo fisicamente, mas aí Cristo te alcançou, te deu vida, mesmo você estando morto nos seus pecados, nos seus delitos, e ressuscitou você em Cristo. Essa é a primeira ressurreição. E aqueles que passaram pela primeira ressurreição, vivem e reinarão com Cristo os 1000 anos. É isso que nós estamos falando. E aqueles que não ressuscitaram durante esses 1000 anos, ou seja, os que não foram convertidos, esses vão passar pela segunda morte. São os condenados. É disso que Apocalipse está dizendo. Voltando então, tendo esse entendimento sobre a primeira ressurreição, voltando para Apocalipse capítulo 2, a promessa que o Senhor Jesus nos dá é que se você de fato passou pelo novo nascimento, pela conversão, você então não sofrerá o dano da segunda morte. Mesmo que os sofrimentos dessa era presente sejam terríveis, você seja perseguido, preso e até morto por causa de Cristo. Isso é o máximo que eles vão fazer contigo. Por isso o texto que o Samuel disse hoje de manhã, não temais os que matam o corpo e não pode fazer absolutamente nada com a alma. O máximo de sofrimento que você pode passar em Cristo, irmãos, é ser perseguido e ser morto por causa dele. Só que, mesmo que isso aconteça, você não sofrerá o sofrimento eterno, o lago de fogo, que é a segunda morte. Portanto, a igreja de Esmirna não precisava temer os sofrimentos, porque o Senhor nos garante uma recompensa infinitamente maior. Ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O Senhor não nos promete isenção de sofrimento, mas garante que mesmo que morramos por causa do seu nome, não sofreremos o dano da morte eterna e teremos a recompensa da glória, a coroa da vida. Isso também é dito lá em Mateus. Vamos olhar aí para você ter rapidamente esses versos. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus 10. Ajuda aí, Tito. Mateus 10, 28. Fala para a turma. Isso. Então vamos lá. Mateus 10, 28 diz assim. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou seja, no lago de fogo, tanto a alma como o corpo. Lucas 12, no mesmo sentido, verso de número 4, diz, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Se o seu medo, como Samuel disse hoje pela manhã, é morrer, irmãos, você não entendeu muito bem o que significa ser cristão. Porque a morte é a sua passagem para a eternidade com Deus. Não devemos temer a morte. E nem a morte fruto do martírio ou da perseguição pelo fato de sermos cristãos. Porque se eles nos matarem, só isso que eles podem fazer. Mesmo que peguem nossos corpos, como foram feitos com tantos servos e servas do Senhor no passado, e queimem ao fogo, cortem ao meio, arranquem a nossa cabeça, nos piquem em pedacinho.
Isso não é nada. Comparado à recompensa que o Senhor tem para os verdadeiros cristãos, aqueles que passaram pelo novo nascimento. Agora, se você não tem certeza disso, meu amigo, tenha medo mesmo. E digo para você não ficar perto do verdadeiro crente não, porque senão vai sobrar para você. Você vai sofrer sem ser verdadeiro cristão e você só vai sofrer aqui e lá. Então, ou assuma um compromisso com Cristo e esteja isento do temor do sofrimento por conta do próprio exemplo de Cristo que sofreu e venceu, de que Ele está sempre conosco, de que Ele promete recompensa, você está perdido. Mateus capítulo 5 diz para nós estarmos felizes se formos perseguidos. Lembra do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, verso 10 e 12, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados quando por vossa ou por minha causa vos injuriarem, e vos perseguindo, e mentindo ou blasfemarem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, na onde? Nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, tanto no verso 18 e no verso 35 em diante, as seguintes palavras: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E na sequência dessa ideia ele ainda diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a espada? A morte? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem o quê? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Voltando os nossos olhos ainda lá para as promessas na carta de Jesus à igreja de Esmirna, irmãos. O fato de que Ele venceu, de que Ele está conosco e de que nele está a verdadeira promessa de vida eterna, nós podemos perseverar mesmo diante do sofrimento. Nós sabemos que as palavras de Jesus à igreja de Esmirna são palavras para a igreja de hoje, em especial para a igreja perseguida. Mesmo nós, que estamos num contexto de aparente liberdade religiosa, não estamos isentos de passarmos por perseguições, tribulações ou sofrimento em virtude da nossa fé em Jesus. A Bíblia não nos promete soluções rápidas ou vidas sem sofrimento, mas ela nos encoraja a permanecermos firmes e confiantes em Deus dentro dos sofrimentos. Como Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As palavras de Jesus nos confortam para não temermos o sofrimento, seja qual for. Tribulação, pobreza, difamações ou mentiras, perseguições, abandonos, prisões, seja lá o que for. A obra de Jesus, suas palavras e suas promessas nos confortam e devem nos motivar a sermos fiéis até a morte, se necessário for. Seu objetivo é tirar o foco da tribulação e fazer o crente firmar os seus olhos no alvo da glória futura prometida aos fiéis, como nós já estudamos lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 13. Irmãos, a única certeza que temos como verdadeiros crentes aqui é que se
à medida que assumirmos um compromisso com Cristo, é que seremos perseguidos. Fechando com o texto que lemos na liturgia, de 2 Timóteo 3:12, a expressão de Paulo é clara. Todos quanto querem viver de que modo? Piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas não tema o sofrimento, a perseguição, a tribulação, as privações, sejam elas quais forem. Se você ama a Cristo e reconhece que Ele te deu vida enquanto você estava morto, saiba que Ele venceu em nosso lugar, que Ele está conosco até o fim e que Ele nos promete recompensas eternas, se tão somente sermos fiéis até o fim. E que Deus assim te abençoe e nos abençoe para que sejamos achados fiéis para a honra e glória do nome do nosso Deus e para o nosso próprio bem. Amém?